Olá, chegamos para mais um episódio do nosso 24Cast, podcast que a gente roda desde 2018, produção, puxa. Teve uma Copa nesse ano, inclusive. Tô aqui, ó, com a minha camisa, inclusive. Era a Copa de 2018. De vídeo, por aí. Mas o podcast está aqui desde 2018. Se você estiver aqui no YouTube, não se esquece, se inscreve aqui no canal para você acompanhar todas as nossas atualizações. E se estiver no Spotify, também se inscreve, né? Que agora você consegue acompanhar lá e deixa 5 estrelinhas pra gente, tá bom? Lembrando que a gente passa por aqui semanalmente às quintas-feiras. E hoje é um episódio um pouco diferente, especial, um episódio que eu gosto também de trocar uma ideia aqui com alguém do time. Estou devidamente formalizado. Dá pra ir, tá, produção? Sem mais delongas, né? Tá aberto? Já tá. Não, para mostrar minha convidada. Você quer mostrar meu uniforme? Tá aqui o meu uniforme. Ele queria mostrar aqui a produção. Vai aparecer lá na câmera? Vai aparecer lá. Tá bom. Minha convidada já tá aí? E aí, Bruno? Estou aqui quietinha. Pega a sua camisa. Não tô uniformizada, fui pega um pouco de surpresa, já tava com a minha blusa lá em casa já preparadinha pro jogo, mas não vim de uniforme. E tava pensando aqui que o podcast é quase que um casamento pra gente, né? Na saúde e na doença. Então estou aqui no meio de uma crise de rinite alérgica, Teve um que você mas gravou, que eu estava ausente, você gravou com o João, com o William e com o sem Isaac, né? voz. Sim. Então aqui Mas é isso, estou. né? Na Bora luta. gravar, bora falar aí de Faz coisas. tempo que a gente não grava nós dois juntos aqui. Faz algum Não tempo. lembro qual foi o episódio, mas é sempre bom que a gente gravar. A gente falou sobre a questão. Você foi uma convidada minha, que eu entrevistei você para falar sobre a dinâmica da gestão comercial do Sim, Bitrix, né? sim, tem esse episódio aí pra quem quiser conferir. Eu Muito já bom esse passei episódio. algumas vezes por aqui e retornei hoje. Isso aí. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a versão que o Bitrix liberou há pouco tempo, que é a Vibe. E a gente estava conversando nos bastidores, falei, pô, Bruno, vamos levar um pouco essa nossa visão, né, para a audiência, todos os impactos, o que pode acontecer, porque muita gente nos procurou depois, né? Alguns, cada um com a sua visão, e a gente tem a nossa também. Vamos tentar compilar aqui nesse episódio, falar um pouco dessas atualizações. Eu tô aqui com a camisa da Copa, né? Lembrando, se você está no mês de junho de 2026 vendo esse episódio, tem uma campanha de desconto do Bitrix, até 36% de desconto em planos novos e upgrade. Planos novos e upgrade anual até 36% de desconto ainda dá tempo. Ainda Dá dá tempo tempo. de garantir. Beleza. Se tiver interesse, entre em contato aqui com o time e tem os nossos canais aqui que a gente vai te ajudar, tá bom? Vamos lá, Bruna. Primeiro ponto aqui, eu tenho que trazer, sendo bem honesto com a nossa audiência, um ponto negativo que o Bitrix infelizmente erra, que é fazer a atualização no final do mês, né? Vamos deixar aqui, Sim. vamos representar aqui todos os parceiros, que aliás, eu vou deixar aqui um agradecimento com os parceiros, que muita gente não sabe o que acontece nos bastidores, né? Mas no final do mês o Bitrix começou a fazer a migração das melhorias e a gente teve instabilidades. Então, muitos parceiros se reuniram para cobrar lá o Bitrix, para acelerar, para a gente não ter problema. Então, queria deixar um abraço para os parceiros aqui, todos eles, né, os brasileiros aqui, que fizeram essa corrente, vamos chamar assim, para acelerar, cobrar um Bitrix. Tivemos respostas assim direta, então foi fundamental, né, para esse momento. E aí esse ponto negativo de fato para o Bitrix repensar o momento de liberar as versões, porque quando é final do mês tem um impacto bem alto, né? É porque esses impactos aí que a gente teve foi especialmente ali nos canais abertos. Sim, Então, a gente se coloca muito no lugar do cliente com porque a gente certeza, porque a também gente usa o usa, sistema, né? Então a skin gente the game. também, exatamente. Então a gente também passou pela mesma coisa que os clientes num Sim, momento muito importante que é o fechamento do mês, né? sim. E de fato, acho que é muito válido a gente trazer aqui a menção aos parceiros que se juntaram, uniram forças. Isso Foi. é de fato o que significa parceria. Uhum. Então todo mundo junto ali conseguiu reivindicar Foi pro nos Bitrix bastidores, ali. né? Exato. Mas Mas enquanto os clientes estavam nos cobrando, nós parceiros também estávamos fazendo a nossa parte ali para poder pedir essa ajuda do Bitrix e levar para eles as coisas que estavam acontecendo, né? sim. A coisa estabilizou, tá tudo certo e a gente segue trabalhando ali com essas atualizações que a gente vai comentar, Mas tem inclusive. um ponto, Bruna, que me chama muita atenção, que aí vem muito pouco do viés dessa nova versão, o quanto nós, usuários no geral, somos hoje dependentes de comunicação via chat, né? Como o chat, ou como muita gente chama aqui, essa parte conversacional, ganhou força. Porque basicamente a gente teve impacto no canal aberto, logo teve impacto na plataforma inteira. Então vejo que essa mudança de cenário, onde a gente vai para um momento ou para uma linha muito conversacional, aonde o canal aberto, o WhatsApp e outros canais ganham uma força absurda. Acredito que isso é uma
tendência, não de futuro, mas que já é presente, né? É, no cenário brasileiro, o cenário que nós estamos aqui, o WhatsApp é um canal importantíssimo, um Forte. canal de fechamento, e Sim, aí juntando aquele momento do mês com esse impacto justamente nesse canal ali, a gente acaba sentindo bastante. Por isso que é tão importante a gente poder ter a variação dos canais, né? E sim. saber que o Bitrix tem ali o Omnichannel, a gente consegue Uhum. centralizar outras coisas. É claro que no dia a dia ele tem esse impacto naturalmente, mas é uma dependência muito grande que a gente acabou tendo do chat ali, dessa comunicação. É o canal que melhor tem a resposta, né? É mais comum que o cliente responda ali. As mudanças todas em relação à telefonia, por exemplo, hoje a gente tem sistemas que acabam bloqueando as chamadas e tudo mais, então realmente as equipes estão dependentes ali, não só a área comercial, Ah, todo mundo. todas as áreas, né? Hoje a gente usa fortemente aqui CS, por exemplo, é um canal bem Os importante projetos, tudo. de comunicação para atualizar os clientes do que está Uhum. acontecendo, comunicação a respeito de cronogramas e etc. Então, de fato, é uma observação É, fiquei importante. pensando bastante disso ali no dia, né? Então, se você está nos ouvindo, é cliente, depois pode deixar nos comentários aí. A gente é solidário essa questão de, pô, o dia não foi o melhor, mas aí já entrando um pouco no que a gente quer trazer para o episódio dessa semana, né? O Bitrix talvez fez uma das grandes transformações, ou está fazendo na plataforma, né? No framework da plataforma, colocando o IA de fato de uma maneira gigantesca dentro da plataforma. Tanto que um dos mods que ela usa é coloque a IA para trabalhar lado a lado com o seu time, né? Essa questão do Copilot entrando muito profundamente, mudanças em projetos, mudanças em automação, trazendo elementos de vibe code aqui para dentro. Então, me parece, né, nesses 8 anos, agora esse ano a gente está 8 anos, inclusive nós, né, Bruno? É, talvez seja um dos grandes impactos de fato que o Bittrex trouxe para a plataforma, né? Sim. E não podia ser diferente nesse Uhum. momento que a gente está passando agora, né? Sim. Algum tempo atrás, época de pandemia, se falava muito sobre a transformação digital, e isso Uhum. já é um papo de passado, né? Praticamente. E aí, nesse momento, a gente está por essa revolução mesmo que tem sido a inteligência artificial, Uhum. então não seria diferente esperar que o Bitrix pudesse ir para esse lugar, né? A gente já tem, Sim. em alguns lugares, essa realidade acontecendo ali na transcrição das chamadas. Uhum. Internamente, a gente já consegue usar o Copilot Muitos elementos, Follow-up, né? muitos elementos que traz a inteligência artificial para dentro do Bitrix, mas realmente essa versão Vibe aí, né, tem Sim. essa nomenclatura, a gente consegue ver para onde o Bitrix está indo, que o olhar é forte para esse lugar da inteligência artificial e já era de se esperar, a gente já imaginava, a gente já tá na expectativa de coisas que a gente já sabia antes que Verdade, verdade, iam ter e tudo verdade. mais. Então, tem muita coisa legal, muita coisa boa para vir aí. Eles já fazem o lançamento antes, Uhum. mas nem tudo tá disponível. Importante que quem estiver nos ouvindo ou assistindo entenda isso, né? Não significa que aquilo que a Sim. gente falar aqui você já pode sair do Ah, episódio sim. e usar. Mas é o lugar para onde o Bitrix tem ido Uhum. e vem muita coisa importante e boa por Só aí. para contextualizar que você está falando algumas coisas que a gente sabia, né? Porque em outubro do ano passado, o Bitrix tem um evento anual para parceiros aqui no Brasil. E aí eles deram alguns spoilers para a gente para onde estava indo. Não que eles falaram para a gente, esse é o plano de produto, esse é o roadmap. Não foi isso. Mas ele deu spoilers. Ó, a gente está olhando para esse lugar, estamos pensando nisso, estamos testando isso e tudo mais. Então, algumas coisas deixou a gente com expectativa. Até porque às vezes perguntam, tá, mas vocês não sabem que eu vou vir no produto? Não, a gente não sabe. Né? Só reforçando para não criar expectativa aí. Gostaríamos muito de ter acesso, né, ao roadmap. Às vezes também é até melhor não, porque é legal para a gente ter essa surpresa muitas vezes. Mas enfim, eu não sei qual a tua opinião, Bruna, mas eu fiquei bem satisfeito das coisas que vieram, tirando, né, o impacto de ter meio que talvez colocado alguns dias num dia de alto impacto, mas o que o Beatriz nos apresentou, eu esperava algumas coisas delas, confesso, porque já é meio que a gente já está vendo para onde vai, já dá sinais para onde vão as soluções de CRM, né? Vamos colocar assim, no guarda-chuva. Mas eu gostei muito do que eles apresentaram. Mais uma vez, surpreenderam, por exemplo, Vibe Coding. Não esperava nada de Vibe Code. Não esperava melhoria em projeto, sabe? Então, eu fui surpreendido positivamente. Qual foi a tua visão? A minha visão é que realmente foi uma grande atualização que o Uhum. Bitrix fez. Tem algo lá que foi muito importante, você já falou de duas coisas, né? Que é a questão do check-in no Ah, aplicativo. sim. A gente vai repassar tudo aqui, né? Mas. Exato, mas só já dando um gostinho aí para quem tá assistindo a gente.
Isso foi um ponto bem alto, eu acho. Sim, Quando você muita falou gente pedia, né? muita gente pedia, isso era bem importante que tivesse na ferramenta, porque CRM hoje é a principal das Sim, funcionalidades que o Bittrex tem e muitas equipes comerciais com tô na rua, operação né? na rua e tudo mais, né, representantes, tudo isso. Então, era necessário ter essa funcionalidade de check-in quando fosse fazer a visita, e era algo que eu não esperava, por exemplo, né? Depois a gente pode ampliar um pouquinho Sim, esse tópico, e quando eu vi a questão de projetos também, foi outra coisa que esse eu me não estava surpreendeu. esperando, É, não tava também. porque não era uma funcionalidade que tinha uma atenção ali nas Uhum, últimas atualizações e veio agora com isso, né? Com essa novidade ali, Copilot e tudo uhum, mais. Então, e eu acho que era importante ter esse olhar para lá, porque concordo. muitas empresas utilizam o Bittrex não prioritariamente para a equipe comercial, para o CRM, né? Mas para equipes que precisam ali fazer a gestão das atividades, das tarefas e tudo mais. Além de, claro, quem utiliza outras Uhum, funcionalidades é muito poderoso as tarefas, os sim. projetos, então eu acho que foi bem legal. Pedi até pro Rodrigo, nosso produtor, depois deixar um link aqui na descrição do episódio, onde tem a landing page, né? Com as novidades. Eu já gravei um vídeo também, a gente pode deixar aqui com os meus comentários, mas foi um vídeo bem resumão. A gente não teve esse bate-papo como eu e a Bruna trouxemos aqui, mas lá eu acabo falando um pouco sobre essas novidades. E aí, Bruna, então, ampliando um pouco mais, para quem não viu, o Bittrex então fez o lançamento, que o Bittrex faz um lançamento bianual mais completo e anualmente ele vai fazendo atualizações. A versão chama Vibe, trouxe de fato a IA para o centro, então teve 4 grandes novidades aqui em comunicação, projetos e automação. Mas a primeira parte que eu já quero ouvir aqui de você, Bruna, que eu acho que isso era um ponto que muita gente estava esperando, pensando como conceito, né? Que foi ter um Copilot dentro do Bittrex. Isso não tem ainda, né? Está previsto para chegar. Ter um Copilot dentro do Bittrex que você faz perguntas sobre a tua operação ali comercial. Exemplo, né? Ele vai abrir ali uma chamada do lado e você perguntar, exemplo, para você que é a gestora comercial, como é que tá minha previsão para esse mês? O que que tá mais quente para fechar? Coisas do tipo que hoje você tem que fazer com consulta ou num BI e tudo mais. Esse tipo de inteligência, quando você lia qualquer material no LinkedIn, parecia ser muito óbvio essa tendência, né, de ter um copilot ali dentro para você, ao invés de fazer consultas ou alguma coisa, você interagir via IA com os seus dados. Isso aqui, ok, tava. Acho que tava meio que assim, tipo, será que vai ter isso? Acho que só se confirmou, né? Não sei se também se tem essa mesma visão. Sim, era algo que a gente tinha expectativa bem forte, eu falo a gente, tanto nós parceiros, Uhum. quanto Os clientes, né? clientes. Isso era algo que estava cada vez mais chegando aqui, a Uhum. busca por esse tipo de funcionalidade aqui na área comercial. Então, já quase que um pré-requisito de qualquer novo cliente buscando uma nova Sempre solução. perguntam, né? Exato, muito movimentado pelo que está acontecendo no mercado Uhum. mesmo. Então, saber que o Bittrex vai ter isso, não está disponível ainda. Se tivesse, certamente eu já estaria usando muito isso. Com certeza. Mas assim que tiver liberado, é algo que certamente vai ajudar muito as equipes. Como gestora comercial, isso é bastante importante para as análises do dia a dia. Uhum. É claro que a gente tem BI, a gente tem até outras ferramentas que a gente consegue fazer conexões e tudo mais, então, Mas são mais estáticas, né? mas são mais estáticas. Então, acompanhar o que está acontecendo na Uhum. operação ali, muitas vezes se preparar também para alguma reunião ali com a equipe, com o Verdade, vendedor. verdade. Isso vai poder trazer para a gente informações muito valiosas do que está Uhum. acontecendo dentro do cenário comercial. Sim, Então, isso é uma funcionalidade que dispensa muito mais comentários, né? Realmente com vai certeza. fazer toda a diferença assim que a gente tiver à sua disposição. É o que o Bit chama da ajuda contextual, né? Ele traz aqui que esse Copilot vai ajudar como assistente para novos colaboradores, análise de dados, geração de conteúdo e até automação de fluxo de trabalho. Então, isso aqui realmente foi sensacional. E aí, para esse lugar, deve vir mais coisas, né? O Bitrax também trouxe nessa versão a parte de comunicação, e aí foi aonde já tivemos, né, uma prévia dentro do Contact Center, que já teve mudança, já teve melhoria. Aí lá você agora tem filtros por mensagem, convidado externo, não sei se já está funcionando 100%, ações de follow-up, convidado já externo na chamada, menção de usuário mais rápida. O visual do Contact Center
deu uma melhorada, deu uma possibilidade de você mexer lá um pouco mais, mexer nos menus. Essa foi uma das grandes transformações ali, que ele está chamando do próprio Messenger, né? Não, o Contact Center é o lugar onde a gente prepara tudo e o Messenger é o lugar onde a gente consome, né? Então a grande mudança talvez tenha sido realmente no Messenger, né? E aqui o impacto vai ser alto, porque parte disso já tem e parte está chegando aos poucos, né? A gente já tinha ali a função collab, né? Até pelo que a gente tá acompanhando aqui o material do próprio Bitrix, me parece até que o nome collab, pelo que tá na imagem ali, não sei se você observou, ele não aparece aqui pra mim, deu uma sumidinha, porque me parece que ele tá centralizando tudo dentro de um único Pode lugar. ser, Tenho essa pode impressão, ser. pelo menos, né? De alguma forma a gente já consegue, mas para mim o que fez bastante diferença no dia a dia ali foi o filtro. É, a gente conseguia, até ele fala, né? Encontre chats mais rápidos, filtros de mensagem e tudo mais. O filtro faz muita diferença. Muito. Muita diferença. Pode parecer assim, algo simples, uma atualização pequena, mas isso para quem utiliza o Bitrix sabe o quanto é importante a gente ter um Sim. filtro e de fato conseguir encontrar mais rápido aquilo que a gente precisa, né? Até mais recente, o Bitrix também colocou o bate-papo das tarefas, então a gente consegue centralizar a comunicação das tarefas não mais por comentários, agora por chat, o que é muito bom, mas a gente não tinha como filtrar. Aí depois Era veio o muito ruim. filtro. Era muito Exato. ruim. No contact center, o filtro ali também. Isso Uhum. ficou brilhante, né? Então, essa parte de mensageria, essa centralização que o Bitrix está fazendo, Tá se a ficando gente bacana. pegar lá atrás, a gente tinha que ter um usuário externo, colocar na estrutura da empresa e tudo mais, e a Você gente já testou esse link, chama, convidar alguém para uma conversa por link? Já testou? não testei ainda. Isso Já tem, ainda não sei se está funcional, mas já Isso tem, né? ainda não testei, porque a gente estava trabalhando bastante no formato ali de collab e tudo mais, mas Sim, desse modelo novo aqui ainda não. Mas realmente é um lugar que o Bitrix, nas últimas uhum, atualizações, tem olhado muito forte, e me sim, parece que continua olhando para isso. Acredito que muito movido também por necessidades dos usuários finais, que a gente uhum, sabe que muitas coisas que chegam até nós, até o nosso suporte, a gente escala. Então é legal ver que tem sido cada vez mais. eh, Tá melhorando cada vez sim. mais coisas que a Talvez gente está usa. expandindo, né? Porque Exato. até pouco tempo a visão do Bittrex era uma ferramenta mais de porta para dentro, né? Sim. E agora parece que está abrindo um pouco mais de ter aberturas da porta para fora, claro que com governança, óbvio também, mas quebrando um pouco mais a barreira. Então, se você não precisa ter alguém cadastrado no ambiente, não precisa de um collab, mas precisa de alguém para uma conversa pontual, o link pode ser uma solução bem interessante, né? É. E é como eu falei, eu citei no filtro, mas poderia ser a parte ali do chat como um todo, né? Uhum, Contact center interno, com collab ou não. Eu acho que é importante esse olhar, porque é algo que a gente usa bastante. sim. Quem usa Bitrix, quem é cliente, quem é parceiro, usa muito isso aqui, muito mesmo. Então, é bom saber que o Bitrix continua olhando fortemente para isso. Verdade, não perde as características. E aí, seguindo, outro ponto que o Bitrix trouxe, que a gente também já esperava, e aqui o impacto, né, que a gente está falando aqui de possíveis impactos positivo e negativo, esse aqui é muito positivo também, é a questão da parte do sync, né? Que é onde ele está chamando, que é o lugar onde vai ter as reuniões online e tal, schedule, né? Para você fazer a agenda, mandar o link, aí já ir o link, mandar o link da agenda, desculpa, onde você mostra a sua disponibilidade e ele já manda o link também para fazer a chamada e futuramente também gravar. E aí a IA também sendo protagonista no sentido de fazer um resumo da conversa e tudo mais. Então é um outro ponto que a gente já esperava, porque a gente teve, né, o spoiler também, e muitos clientes pediam, né? Porque tem muitos clientes que usam ferramentas. Que acabam sendo adicionais, mas que tem interesse de ter tudo no Bitrix, né? Isso aqui é mais um ponto que tem um impacto altíssimo, positivo e que pode reduzir custos nas empresas, né? Aqui tá a minha grande expectativa de quando a gente tiver isso à Sim, disposição, porque até já tem lá dentro do Bitrix alguns botões, mas mas não está indisponível disponível, né? o uso. Então, a gravação da chamada, por exemplo, a gente quer que aquele Muito. botãozinho lá esteja habilitado para que a gente consiga, né, ter tudo de fato dentro do Bitrix. Então, quando isso acontecer, nossa, vai ser brilhante. A gente parece que o Bitrix está cada vez nos dando essa expectativa, deixando ela lá em cima Isso sempre. daqui já faz mais de Já, um ano, né? já faz um tempo que a gente tem o conhecimento de que isso vai chegar, porém ainda não disponível. Então, só que minha percepção é que ele tem
olhado para algumas coisas periféricas ali, no que diz respeito a fazer as reuniões, e talvez por isso a gente ainda não Talvez tenha impacto aqui tecnológico mesmo, pode ser porque quando você está fazendo a reunião ali, você tem que gravar a chamada, tanto que ele colocou primeiramente só no desktop, sim, já fazer a transcrição, talvez tenha impacto mais tecnológico aqui, sabe? acredito que sim. Mas a minha grande expectativa tá nesse lugar aqui, porque isso vai ser, assim, sensacional e de fato a gente Sim. não vai precisar sair do Bitrix para mais nada, E né. aí, deixando muito claro, né, nesse caso aqui é para gravar chamadas tanto com o time interno quanto com empresas que usam, na tua reunião, no nosso caso aqui, por exemplo, com empresas que não estão no Bittrex, né. Então isso aqui é bem bacana. Seguindo aqui, aí aqui tem um impacto muito legal, e aí pegou todo mundo de surpresa, que é o que ele está trazendo aqui como uma vibe de projeto. E aí você tem um projeto, uma gestão de projeto com Copilot lá dentro, onde basicamente você trabalha quase que baseado num modelo de prompt, vamos chamar assim, tá no chat, mas é todo promptizado, onde você vai ter ali a possibilidade de ter os dados do projeto baseado em contexto de IA, baseado no Copilot, aí você poder entender se o projeto está em atraso, se ele está tendo eficiência, se tem gargalo, se tem problema, e aí você ter os prazos, tudo ali da tarefa com o contexto de IA por baixo. Isso aqui ficou legal. Isso aqui eu não esperava, mas eu confesso que vai resolver muito a vida nossa de empresa, do nosso modelo, né, que é a empresa de serviço que usa o Bittrex não só para venda, mas também para entrega. Aqui ficou sensacional. Sim, esse é a surpresa dessa atualização, Sim, dessa nova total. versão do Bitrix. Uma boa, uma grata surpresa a gente ter à disposição ali o Copilot, e isso vai ajudar bastante, porque até trazendo um cenário de um atendimento recente que a gente fez num comercial de uma empresa que já utilizava Uhum. Bitrix por conta própria e tudo mais, e nos procurou. Uma queixa era: eu tenho X quantidade, era uma quantidade alta de tarefas que estão atrasadas. E aí a gente reconhece que existe um problema de cultura e tudo Sim, mais, a sim. gente tem que ter o Não é olhar da fácil. gestão, mas o que que o Bitrix pode me ajudar, Uhum. né? Então, isso aqui responderia, né? Eu Perfeito. acredito que faria muito sentido, e claro, né, a gente conseguiu ali ajudar até um certo ponto, o cliente vai fazer a lição de casa dele, mas a gente sabe que uma ferramenta como essa vai fazer Uhum. total diferença justamente para esses cenários, como eu falei antes, tem muita empresa que olha para o Bitrix para essa gestão aqui, Tem. não necessariamente o comercial, Sim, sim. também o comercial, Uhum. mas olha para poder fazer a sua gestão, Não, não só parece que empresas projetos e tarefas é uma funcionalidade muito muito poderosa. poderosas. Então, ter isso à disposição, acredito que vai potencializar muito o uso dessa funcionalidade. Concordo. Super concordo. O que mais? Então essa parte de projeto ficou bem legal, acho que tem um alto impacto. De novo, né, galera, talvez quando a gente ainda está gravando, muito disso ainda não está disponível. Então a gente está realmente, além de deixar spoiler, trazendo aqui a nossa visão de bons impactos, possíveis impactos aí para vocês. Essa parte aqui que a gente vai comentar agora, a gente já tinha tido um spoiler e nós, como parceiro, já estávamos testando, que é a parte do estúdio de automação, que é uma ferramenta bem low code, né? Arrasta, solta, muito parecido com as ferramentas de iPaaS que tem, como N8N e outras, onde você consegue criar uma automação, configurar fluxo de trabalho, sem criar código e com a IA te ajudando, né? Com o Copilot te ajudando. Então imagine o seguinte: você tem lá o seu Bittrex, quer fazer uma automação, talvez não tenha tanto conhecimento, e você abre um Copilot e vai falar assim: ah, eu gostaria de fazer uma automação que pega o campo tal, joga para lá, joga para cá e papapá, e o Copilot vai construir isso para você, o fluxo, né? Nós, como parceiro, né? Óbvio, a gente brinca que aqui perdemos parte do nosso emprego, né? Mas é brincadeira, a gente está aqui para se adaptar à evolução das coisas, e a gente, pelo menos aqui na CRM, tem o nosso conceito de quanto mais autônomo o cliente for, melhor para ele, melhor para nós também. Ele vai poder usar mais o Bit, que a gente vai servir só como um grande apoio para ele. Isso aqui a gente já sabia, né, Bruno? Esse aqui é um que a gente tinha spoiler e já tinha testado aqui. Mas é uma evolução gigantesca. Sim. Aqui a gente foi um beta tester aí, vamos Sim, dizer, do praticamente. da funcionalidade, como parceiro a gente pôde se inscrever ali para ter o acesso, justamente para entender a Uhum. dinâmica e tudo mais. Talvez aqui vai ter um grande impacto justamente para isso, para quem implementa, Sim, né, para quem precisa automatizar, para quem precisa mexer lá nos processos e tudo mais. Mas é sensacional. 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 É claro, a gente tem essa brincadeira, né? E agora a gente, né, vai ter um novo colega, estamos em risco. Mas eu acho que
o olhar é o quanto isso vai beneficiar quem trabalha com o Bittrex, Com certeza. o ganho que se vai ter Uhum. de, de tempo mesmo, né? De produtividade, Sim. essa é a Tem palavra. bot aqui dentro Exato. agora, ampliou-se o que já tinha, porque para lembrar, né? Hoje o Bittrex tem uma ferramenta lá para construção de automação. Ela é uma ferramenta que tem um design um pouco mais antigo, a gente se vira, a gente faz muita coisa, mas o design já não é um design novo. E também não é simples para o usuário que está chegando. Esse novo é um design bem atual, muito mais fácil de aprendizado, muito mais fácil de construir, mesmo que ainda não tivesse o Copilot. Só que ainda dentro desse cenário tem Copilot, tem agente, tem muitas possibilidades. Então o Bittrex aqui deu uma ampliada gigantesca, E né? a gente sabe o quanto os clientes buscam a autonomia. Isso é extremamente importante, como você bem colocou. Eu acredito que vai dar o poder da autonomia que o cliente busca para que facilite bastante a vida dele também, né? Porque nem toda empresa vai ter lá uma equipe de TI envolvida e tudo mais. Então eu acredito e aposto muito que assim que a gente puder disponibilizar isso e usar também aqui nos projetos que a gente entrega, Com certeza. nas entregas que a gente faz, né? Nas implementações, isso aqui vai ser um ganho absurdo. E aí, Bruna, ampliando aqui mais coisas que veio, esse daí é um ponto maravilhoso. Base de conhecimento 2.0, que inclusive a gente vai ter um lunch break, que é o nosso projeto que a gente faz quinzenalmente às sextas-feiras, 1 da tarde. A gente vai ter uma edição, se já não teve, vai estar aqui no nosso canal do YouTube, onde a gente vai falar da base de conhecimento 2.0, que também melhorou o visual, ganhou contornos de IA lá dentro, tem edição mais facilitada, parte visual maravilhosa, desculpa, controle de acesso, etc, etc. A base de conhecimento ficou muito legal. É uma baita ferramenta, acho que você já tinha feito um vídeo, agora a gente ganha grande melhoria também, né? Tem um olhar mais forte aí para isso, acho que ajuda bastante as empresas pensando nas equipes. E sim, a gente vai ter muito em breve uma atualização desse assunto aí no nosso canal, com o nosso consultor, a Mandinha lá apresentando. Sim, Então, fiquem atentos aí. A gente tem algumas coisas que a gente ainda tá também tentando entender, tentando aplicar. isso aqui já está disponível, Isso né? aqui já está disponível. Base de A gente conhecimento já só está não disponível. mudou as nossas bases e tudo mais, mas é algo que é importante ali. Ele até faz em algum lugar eu li ali que ele faz uma comparação com o que tinha disponível mais recente no site, Uhum, que ele atualizou, então deve sim. mudar layout, tudo isso, e realmente é bem interessante. Tô abrindo meu celular aqui, não é para poder ser um cara, como é que eu vou dizer aqui, mal educado e usar o celular durante A a gravação. gravação. Mas o próximo tópico que a gente falar foi aquilo que você já deu um spoiler ali, que para você foi bacana, que é a parte do check-in, que é quando você está visitando o cliente, ele tem a parte de geolocalização, né? Onde você consegue marcar que teve visitando aquele cliente. A gente deve ter uns 3, 4 clientes que ouve sempre aqui o nosso podcast que vai gostar dessa informação se ainda não viu. Então, basicamente, isso aqui, eu tô vendo aqui, Bruna, que já dá para colocar alguma coisa, tá? Quando você vem aqui, já trouxe aqui minha geolocalização, eu consigo fazer um check-in, mas ainda não está ligado especificamente ao cliente. Ainda não é isso aqui que eles têm a tela aqui. Eu acho que é ampliando um pouco mais. É isso que esse check-in aqui que eu tenho, na verdade, é o check-in, não é voltado à visita do cliente, né? Mas é um check-in meu de trabalho. É um pouco diferente. Mas enfim, isso daqui é uma coisa que muita gente dá para postar num chat. Mandar aqui para você, Bruno, o meu check-in. Vamos ver o que é isso aqui. De qualquer forma, eu acredito que isso vai ter um ganho grande ali, porque era bem importante e a gente não tinha mesmo isso, né? Não tinha. Então, quando ele fala aqui no material do Bittrex a respeito do check-in, ele fala, né, início da jornada de trabalho pelo celular, a geolocalização, acompanhamento de equipe de campo. Então, eu acredito que a gente vai ter, sim, muitas possibilidades ali. Talvez não perfeito ainda, mas eu acho que ter essa funcionalidade ali nesse lançamento do Bittrex já é um grande caminho e a gente vai conseguir chegar nesse lugar que a gente precisa, né? Do Sim. check-in e tudo mais, né? Eu Então, tanto que ele. tô só olhando aqui, né? Vai que já está aqui durante a nossa gravação. Eu também não testei, tá? Também não testei, mas quando foi falado isso durante a apresentação, o meu
Os olhos já deu aquela Meus olhos brilhada. brilharam com essa funcionalidade, e aí acho que vai ser Não, ainda não tem, estava dando uma olhada aqui, mas de fato a gente já tem isso como planejado, tá? Outras coisas que vieram também ou estão planejadas para vir. Melhoria no e-mail, né? A leitura do e-mail, inclusive com resumo lá de conectar várias caixas postais, administrar e tudo mais. O Bittrex também tem apostado nisso. Parte de agendamentos, né? Com Booking. O Bittrex também tem investido bastante. Inclusive, o Vitor aqui do time fez um vídeo recentemente aqui sobre a parte de agendamento, de recursos e tudo mais. Esse agendamento aqui tem reserva diária, locação, lembrete por voz com IA, confirmação automática, suporte e remarcação. Também ficou muito legal. Aplicativo móvel, e-mail e na parte CRM eles seguem lá colocando lá dentro a parte de script, orientação de chamadas em tempo real, pontuação. Na verdade, aqui eles trouxeram aqui, mas já estavam liberando aos poucos, né? Sugestões para venda recorrente. Então, isso aqui, essa parte que já estava lá dentro. No geral, são muitas novidades. Claro, a gente não explorou aqui para fechar o assunto, Vibe Code, que é basicamente o Bittrex ter uma plataforma própria de Vibe Code, que você consegue criar os teus aplicativos, hospedar, né? O Bittrex também vai dar essa possibilidades, e aí você vai ter uma compatibilidade de conectar com Codex ou Cloud Code, para quem não sabe, são ferramentas, são IAs para ajudar na construção de código. Olha que bacana. Então, imagine o seguinte, você usa a Bittrex e às vezes quer fazer um desenvolvimento bem simples ali para poder juntar com a tua empresa, sei lá, um controle de comissão, alguma coisa assim simplificada, você vai poder desenvolver via Vibe Code. Aí aqui o Bittrex deu um salto bem bacana, né? sim, esse lugar. Tecnologicamente falando. Esse lugar aqui é um lugar que brilha os olhos também para quem Sim. desenvolve, para quem tem esse olhar da construção de soluções para Uhum. Bittrex, né? Então, acho que vai ampliar muito o uso e a gente vai potencializar muito a entrega de soluções para o cliente, né? Pensar não só na implementação em si do que o Bittrex entrega, mas as soluções que a gente pode ter agregado ali ao Bittrex, né? Então isso aqui é realmente incrível. Acho que você tem mais domínio para falar do assunto do que eu, né? Isso Pensando na aqui, construção de sim. soluções, aplicativos, mas realmente é bastante poderoso. Essa questão de vibe code existe hoje, né, no mundo, não é no Brasil, óbvio, uma grande tendência de ter o vibe code para construir aplicativos. Tem empresas se arriscando a construir coisas grandiosas e tudo mais. Mas isso é papo para um outro episódio, não vou entrar aqui. Mas, na minha opinião, construir coisas menores, usando IA, usando ferramentas de vibe code que você consegue basicamente criar sem codificar, só dando instrução para IA, eu acho que sim, pode ser muito poderoso se conectado ou quando está plugado a uma plataforma que estrutura bem os dados, como é o caso do Bittrex, né? O Bittrex pode ser esse grande framework, ele pode ser esse lugar onde tem os dados estruturados, que você pode consumir da maneira mais estratégica, e realmente sim uma ferramenta de vibe code como Lovable, né? Vamos citar aqui, para quem está tentando aí se encontrar. Você tem muitas possibilidades de usar o Bittrex como um grande centro de dados e aí você constrói suas ferramentas ali adicionais. Não sabemos ainda como vai ser, se isso a parte do Vibe Code é uma ferramenta adicional, se é uma ferramenta incorporada ao próprio Bittrex ou se vai ter custo adicional. Eu acho que a grande tendência é ter custo adicional por conta de tokens, né, de IA. Então lá você vai poder criar bot, criar uma série de coisas. Eu estou até navegando aqui porque a gente tem um site, ele não é um site em português, então eu não vou liberar, não tem como mandar aqui. Mas o Bittrex já está olhando para isso também, vai ter muita coisa interessante e também a possibilidade de fato de você poder hospedar em um servidor do Bittrex tudo que você criar ali dentro do Bittrex no modelo de Vibe Code. Esse aqui é um outro lugar que o Bittrex está olhando, ainda mais poderoso, que a gente ainda também não tem muita informação, mas assim que tiver mais informação, a gente vai trazer por aqui com certeza. Mas acho que a grande mensagem aqui é: Bittrex segue muito antenado, né, ao que está acontecendo no mundo. É uma empresa que está sempre na vanguarda em relação à tecnologia, em relação ao que está acontecendo, para que os usuários possam ter o melhor, né? Ter o que tem de mais avançado no, dentro da sua própria empresa. Então, é isso que está acontecendo, são impactos bem legais que o Bittrex está trazendo. Muito do que a gente falou aqui, a gente ainda não tem previsão, né, real de quando vai estar disponível. Algumas coisas estão sendo liberadas aos poucos. Eu entendi que a grande tendência é que tudo isso esteja liberado ainda esse ano. Eu entendi.
Vamos ver se isso se confirma, vamos acompanhar, né, para ver se realmente faz sentido. Mas assim, no geral, né, Bruno, aí trazendo aqui um grande fechamento para o nosso bate-papo, mais uma vez eu vi muito positivo que veio de novidade, tenho certeza que vai seguir agregando para os usuários Bitrix 24. A gente ganha sempre em torno de uma ferramenta tecnológica de altíssimo nível e de ponta. Tenho sim uma preocupação, e aí vou reforçar com o Bits tomar alguns cuidados quando for liberar para a gente as versões, principalmente para 100 dias que não tenha grandes impactos, ou que a gente possa saber antes, que possa se preparar, os clientes e tudo mais, porque impacto vai dar, né? Não tem como dizer que não. Mas eu acho que esse é um ponto. E assim, ó, né? Se você usa o Bittrex e talvez não tenha um parceiro próximo, é sempre legal ter um parceiro, né? Porque os parceiros ele tem esse lugar de fala junto ao Bittrex, não que o cliente não tem, mas a gente consegue encurtar caminhos de poder reclamar, poder levar algumas sugestões. Então, foi o que os parceiros fizeram aí quando teve esse grande impacto na atualização. E, no geral, eu achei que foi mais uma vez um trabalho sensacional do Bits, coloca a ferramenta mais uma vez em nível mundial atualizada e bem completa. Estou muito ansioso para ter acesso a muito do que está aqui, que hoje a gente também não tem acesso ainda, né? É, quem dera se a gente, claro, a gente comentou uma funcionalidade que a gente já foi Sim, testar antes, já tinha esse acesso, mas não tudo. Então, quem dera se, como parceiro, a gente tivesse essa vantagem, né? E de saber quando, porque muito se pergunta pra gente, a gente também não tem essas respostas. pois é. Estamos todos aguardando aí ansiosamente, porque eu acho que realmente é uma grande atualização. Acredito muito o poder que o novo Bittrex aí, o Bittrex Vibe, vai trazer para os usuários, para nós como parceiros poder ajudar esses Uhum. clientes, os clientes finais poder utilizar. E Bittrex é uma ferramenta sensacional, uma ferramenta que tem muitas possibilidades Ah, e nesses 8 anos, a evolução que teve, né? Nossa, a gente perde a conta aqui de nossa, todas as muitas. funcionalidades e tudo mais, mas realmente olhar para trás e ver, né, como o Bittrex Uhum. era, no nosso caso aqui 8 anos atrás, e onde a gente chegou ali, realmente é, Isso é uma coisa que eu sempre elogio, assim, o Bitrix, que esse trabalho que eles fazem, essa preocupação, né, do time de produto, de estar olhando lá na frente, tem pontos, né, que a gente também pondera, tem, é verdade, como toda plataforma, mas no geral, o Bitrix olha muito para essa novidade todo o tempo e faz valer o investimento, na minha opinião, sabe? sim. E eu já falei isso em outro lugar também, muito do que a gente tem hoje foi a partir realmente dos usuários Sim, levantar a mão, manifestando ali, pedir olha, ajuda, né? preciso disso, seria importante. Então, com certeza, ao longo desse tempo, muitos tickets aí já foram fechados Sim, a com partir certeza. dessas solicitações e a gente já vê isso acontecendo hoje, né? Então, nosso papel, nossa missão como parceira é continuar acompanhando as novidades que vão chegar, a gente continuar Atualizados. testando, nos manter atualizados, poder entregar isso. A gente entrega isso para toda a comunidade Bittrex, né? Não Sim, retém isso só para com dentro da certeza. nossa Com base. certeza. Então, através do 24 Cash é um dos meios que a gente consegue Uhum, entregar isso para quem utiliza Bittrex. Então, a importância de ter um uhum. parceiro do lado, até nos momentos de uma atualização, Com certeza, e com certamente os certeza. clientes não ficaram desassistidos pelos seus parceiros, Sim. estavam ali acompanhando Uhum. e entendendo também a situação que estava acontecendo, porque a gente também passou por isso do lado de cá. Mas acho que é legal falar que o Bittrex também reconheceu, né? Teve até uma Teve, menção lá teve aí aos no nosso parceiros, portal. né, o reconhecimento de que eles entenderam e souberam Se que houve esse inclusive se impacto, desculpando, né. inclusive se desculpando. E eu acho que isso mostra, né, o quanto Uhum. o Bittrex é preocupado realmente com seus clientes. Isso é extremamente importante. E se houve esse momento, Uhum. certamente eles vão pensar em outros momentos de atualização, no impacto que aquilo causa para quem está utilizando Certamente. no momento de fim de mês ou outro momento que possa ser um pouco delicado, enfim. Então, acho que é legal falar que nós, parceiros, nos preocupamos em manifestar ao Bittrex o que estava Sim. acontecendo e o Bittrex reconheceu isso, inclusive com Uhum. esse pedido de desculpas. Então, a gente repassa aí Foi. para a comunidade Bittrex, para quem está assistindo, de que se você enfrentou isso, né, o Bittrex tomou consciência da importância de fazer isso num momento mais adequado, Sim, no impacto que isso causou. verdade. Mas ele é necessário também para que a gente possa chegar nesse lugar, né? É muito difícil falar que tem uma grande atualização e às vezes não tem impacto, né. É. Poderia minimizar? Óbvio, não tô dizendo que não, mas
Sempre tem, né? Até a gente brinca, quando tá lento, quando fica instável, ó, tá tendo atualização aí, fica Sim, atento, né? Então, acontece, mas no geral, assim, eu acho que como parceiro a gente pode reafirmar aqui o compromisso do Bitrix em estar sempre colocando novidade, em estar sempre antenado. E aí eu vou trazer aqui uma opinião muito minha, pessoal, sobre o momento que a gente vive com o IA, né? É um momento muito delicado e difícil para você dizer que consegue estar atualizado, consegue saber o que está acontecendo. Todo dia tem novidade, todo dia tem uma coisa nova. Eu tenho tentado separar o que é ruído do que é sinal, né? Tem muita coisa que é ruído, mas tem coisa que são sinais importantes que você aprender, ficar atento para poder evoluir do que você tem dentro de casa enquanto ferramental. Nós, como parceiro, a gente também está atento, a gente tem movimentações aqui bem importantes, já temos ajudado, inclusive, o cliente nosso a ter o Bitrix integrado via MCP, que talvez a gente foi um dos primeiros parceiros a falar de MCP, né? Hoje já é um mais difundido. Se você não sabe o que é, tem mais de um vídeo aqui, inclusive no nosso canal. Eu vejo muito essa evolução entre RP, CRM de um lado, MCP no meio e a LLM do outro lado. Eu vejo muito esse lugar e a gente tem ajudado muito os nossos clientes a ir para esse lugar também. Enfim, se você tem dúvida, já começou a usar IA, tem percebido que, pô, não sei ainda para onde vou, CRM Think pode se colocar à disposição. A gente já tem feito estudos, a gente tem ajudado grandes corporações a ir para esse cenário, a gente tem estudado junto, a gente já tem até conseguido entregar algumas soluções. E, de novo, né? Um momento como esse tão novo, a gente toma o cuidado e a moderação para também para não causar erros, porque qualquer investimento hoje em dia não é tão barato, né? é. E aí, se eu puder complementar, só falar, acho que em outros momentos a gente já teve a oportunidade de entender também que, como tudo está muito veloz hoje, às vezes as pessoas Muito. querem uma velocidade que não é bem a realidade, Sim. né? Então a gente também tem pego. São os ruídos. Exato. A gente também tem pego situações em que a expectativa é que eu não tenha esforço nenhum do meu lado, que Uhum. eu não preciso fazer nada, eu conecte lá, faço uma conta de qualquer ferramenta aí que aparece, nasce todo dia uma, e ela vai fazer tudo por mim. E não é bem assim, né? Gostaríamos que fosse, mas não é. Exato. Então, existe um preparo que precisa ter, até se a gente for abrir LinkedIn e tudo mais, tem algumas coisas um pouco polêmicas, algumas opiniões um pouco Sempre tem. polêmicas sobre, né? Mas ter os cuidados necessários também com as tecnologias que estão chegando e entender, né, que às vezes as coisas não chegam nessa velocidade, mas é porque existe alguma coisa técnica por trás, uma limitação, muitas Sim, vezes, uma adaptação que precisa ser feita, mas a gente segue acompanhando, que eu sempre falo aqui quando tem oportunidade, que é o nosso compromisso como parceiro. com certeza. É isso, Bruna. Obrigado aí por se juntar a mim. Às vezes, quando eu não tô, você está aqui sendo a host. Obrigado aí pela parceria. E eu acho que é isso. Vamos cumprir nosso papel. A gente trouxe aqui um grande apanhado do que entrou de novidade, nossa visão enquanto impacto. De novo, né? A gente vai deixar no link aqui desse episódio alguns materiais que já tem, que é o link do que a gente está usando aqui também como base. Já tem coisa no Helpdesk. Dentro do seu Bitrix, provavelmente do lado direito ali aparece, né? Novas Sim. features ali, novidades do Bitrix. Você pode clicar ali. E se ainda assim você tiver dúvida, entre em contato com a gente aqui na CRM Think e a gente que puder apoiar, certamente vamos apoiar. Não se esquece, se inscreve aqui no nosso canal também que tem novidades frequentes. Esqueci de alguma coisa? Acho que não, acho que é isso. Promoção, só aquele Promoção. reforço, como boa comercial, a gente precisa lembrar. Mas acho que é isso. Espero que. Não, agora você fala da promoção, você começou. Só relembrar, né? Até 36% de desconto. A gente tá nesse clima, a gente tá nesse momento, é uma oportunidade. Upgrade também. Então, se você já sabe que preciso de mais usuários, tô batendo lá no teto e tudo mais, esse é o momento certo. A gente ainda tem o prazo tá vigente, dá tempo de adquirir até 36% de desconto. Mas acho que a gente não Até deixou de. 30/6, né? Até 30 do 6. 2026. Não esqueci. 2026, se você estiver assistindo daqui um tempo aí, né? Tem dia, mês e ano aí de vencimento. Mas acho que a gente não esqueceu nada. Espero realmente que quem for usuário Bitrix, quem tá chegando agora, possa gostar aí de tudo que tá por vir e usar tudo que vai chegar. A Bruna tá com os materiais novos lá, né, Bruna? Pô, sacaneia você. Vão chegar vídeos, estão aparecendo mais Aos rostos pouquinhos, aqui, né? aos pouquinhos, Tô exato. brincando. Não, mas Mas tem bastante material seu aqui no tem, canal. tem. É isso, tô brincando. Bruno, mais uma vez, obrigado. Apareça Eu mais vezes aqui agradeço. no 24Cast. Gente, obrigado. Obrigado por quem tá aqui com a gente. A gente se vê no próximo conteúdo. Abraço, até lá.